Olha, eu não sou produtor de leite, eu não sou pecuarista, eu não tenho um garrote sequer, mas eu sou um estudioso e busco me debruçar sobre políticas públicas para trazer soluções concretas para a vida das pessoas. E foi isso que eu tenho buscado fazer meu mandato e que me debrucei para estudar números que hoje apresentei aos senhores. Irei apresentar aos senhores. Números estes que desde já solicito auxílio de correção, caso eu faça algum número errado aqui, secretário, por gentileza me interrompa, me corrija. Secretário da SEAGRE, por favor me corrija se eu trouxer alguma informação inverídica aqui ou não condizente com os dados postados na lei orçamentária. Bom, vamos lá. Antes de nós avançarmos, é preciso saber como nós chegamos nesse atual cenário crítico. Nós precisamos compreender o que nos trouxe até aqui. E o porquê eu digo isso? Em 2009, o governador era o Ivo Cassol, e ele fez um programa chamado ProLeite. Todos os senhores sabem. Aliás, tive cuidado de ver qual foi a data que ele sancionou. Foi dia 21 de dezembro daquele ano de 2009. Eu estudei profundamente essa lei e, em apertada síntese, irei explicar para os senhores. O que é isso? Todo produto de arrecadação iria para um fundo específico chamado ProLeite. Quem administrava esse fundo era um conselho formado por várias pessoas e que esse recurso estava lá na SEAGRE. Então, a secretaria que era responsável pelo desenvolvimento desse programa, a aplicação dos recursos, SEAGRE. Era assim que funcionava. Mas por que eu quero destacar isso? Porque todo recurso ele tinha um carimbo, é como se fosse carimbado. Olha, o que entrou aqui nesse crédito, esse crédito só pode ser feito para o ProLeite. Era assim que funcionava. Até quando? Funcionou muito bem até a Rondônia Rural Show deste ano. Eu estava lá e eu peço que os senhores analisem a sessão daquele dia, onde o governo atual propôs a extinção de dois fundos, do Concafé e do ProLeite. E qual era o objetivo da extinção desse fundo? Pegar o recurso que lá estava, isso é o que está na mensagem, eu tenho até a mensagem ali, se possível alguém quiser depois posso passar nos grupos, não vou passar aqui no telão só para a gente não perder tempo, mas extinguiu esses dois fundos, e naquele exato momento estava lotado lá, eu levantei a mão e falei, ei, a conta vai chegar, eu estou avisando, estão extinguindo dois fundos importantíssimos para o desenvolvimento do agronegócio e da cadeia produtiva do estado de Rondônia, para dar um aumento ínfimo aos servidores da Emater. Os meninos estão ali e viram que eu falei isso. A conta vai chegar. Bom, eu avisei. E chegou. Por quê? Porque o fundo que estava lá na mesma lei, eles deram um prazo, através de decreto, o governo transferiu o recurso que estava lá para a pasta da Emater. Então, saiu da SEAGRE, administração, foi lá para a Emater. Para quê? E não sou eu que estou dizendo isso, está lá na justificativa da mensagem, para cobrir o reajuste salarial dos servidores da Emater. Como foi bem dito pelo colega ali, me parece que os meios não justificam os fins, até mesmo porque naquele momento eu mostrei onde teria recurso para dar esse aumento. Mas fizeram ouvidos de mercador, não escutaram. Mas tudo bem, está aí o preço. Mas vamos continuar. Então, foi assim que nós chegamos aqui. Se vocês olharem lá a atual lei orçamentária, vocês verão que tem um valor lá para desenvolvimento da cadeia produtiva da bacia leiteira. Vou falar, inclusive, de cabeça aqui, o número do programa para quem quiser conferir depois. Programa 2004. Programa, as ações do governo, cada um tem um númerozinho. Diz lá, programa 2004. Valor, 1,7 milhões. Ou seja, no estado que nós temos um orçamento de ultrapassa 17 bilhões, está previsto mais de 18, nós votaremos amanhã, o governo achou por bem destinar apenas 1,7 milhões para esse valor. Por que eu chamo atenção para esse número? Faça um contrassenso, verifique quanto é o valor para a publicidade institucional. E eu estou falando publicidade não aquela decorrente de lei que você é obrigado a publicar os fatos. Eu estou dizendo aquela que o governo paga
a mídia para falar bem de si mesmo. Olhem o valor. É no mínimo 10 vezes maior que isso. Estou falando de coerência e prioridades. É isso que eu estou me referindo. Então, senhores, foi dito aqui alguns dados que são importantes. Ao meu ver, nós temos 3 questões principais que também nos trouxeram, além dessa falta dessa política pública de desenvolvimento da cadeia leiteira. Acabei de dizer, revogação. Já vou dizer a minha primeira proposta. Eu não posso propor que o governo retorne ao programa ProLeite, porque é uma ação governamental, tem que ter iniciativa do executivo. Mas eu vou fazer indicação. Tem que dar um passo atrás, reconhecer que errou, que trouxe prejuízo ao produtor. Vamos retroceder e vamos implementar o programa de novo. Já fica a minha primeira solução. Estou propondo a primeira solução. Retornar ao programa ProLeite. Vamos para o segundo fato. Outra questão gravíssima que nós temos aqui diz respeito à produtividade do nosso gado leiteiro. Repito, não tenho vaca leiteira, não tenho sequer um bezerro, não tenho propriedade rural, nem no meu nome, nem de terceiro, não tem nada. Só estudei. Vou citar a fonte. Estudo da Faperon. A média de produção diária de uma vaca em Rondônia é 4,9 litros por dia. Santa Catarina, 10,3. O que significa isso? Falta de genética. Nós não temos genética no nosso gado leiteiro. Falta incentivos à inseminação, à produção, ao desenvolvimento. Então, segundo eixo, primeiro eixo que eu falei, falta de política pública, revogaram. Segundo eixo, produtividade. Terceiro, rentabilidade. E por que eu digo isso? O seu Edmar, que produz ali em Cacaulândia, acho que ele está aí, mais de 6 mil litros de leite por dia, ele recebe atualmente R$ 2,40 por litro. Só que a cada 200 litros que você baixa na sua produção, o preço cai aproximadamente 20 centavos. Então, aquele pequeno produtor da agricultura familiar, que é a grande maioria da agricultura familiar, o que ele está recebendo hoje é aproximadamente R$ 1,55. Enquanto no Mato Grosso, nosso estado vizinho aqui, está recebendo R$ 2,06. Rodrigo, de onde tu tirou isso da tua cabeça? Não, vou citar a fonte, IMEA. E por que eu digo isso? Veja, a diferença entre quem produz ali em Vilhena e quem produz ali do outro lado, na primeira cidade para o Mato Grosso, Comodoro, obrigado, já há uma diferença de 35%. Então, será que não é mais fácil você pegar o seu leite, recolher e mandar para o Mato Grosso? Para um laticínio de lá? Então, eu falei falta de política, eu falei de produtividade, eu falei de rentabilidade. E é óbvio que a gente tem, eu gostaria de fazer várias mudanças aqui, e várias propostas, mas eu quero falar uma em específica. A Faperon, em junho de 2024, digo isso porque eu tenho um protocolo e tenho um projeto comigo, e se preciso, depois eu entrego aos senhores também. Apresentou ao governo do estado um projeto para fortalecimento do cooperativismo, para que produtores, pequenos produtores da agricultura familiar, se juntassem em cooperativas e montassem pequenas agroindústrias para a produção ali do seu leite, envasamento, embalagem, comercialização. Esse projeto ele foi engavetado. Ele nunca andou. Junho de 2024. Por quê? Bom, não sei. Talvez fosse falta de recursos, mas aqui eu já vou trazer a solução para isso também. Já me comprometi e já reservei no orçamento das minhas emendas impositivas. Está reservado já 6 milhões de reais para que possam fazer 10 unidades de beneficiamentos em locais estratégicos do Estado. Repito, não é falta de orçamento, o Estado tem orçamento. Não precisaria das minhas emendas. Não precisaria, tem fluxo de caixa para isso. Falta é política pública. Então aqui estou trazendo a segunda solução. Já me apresentei, já me coloquei, já mandei inclusive documento para a Faperon falando, ó, está aqui, só me tragam o projeto atualizado com os valores recentes e o recurso está assegurado. Porque no momento em que você começa a juntar a agricultura familiar e levar para dentro de cooperativas, isso fomenta várias coisas, não é apenas o comércio. Ali nós vamos ter cursos profissionalizantes, forma de manejar o gado, genética, é uma série de benefícios que é entregue na ponta. Em relação a ouvir alguém falar aqui sobre o leite em pó, consultem lá também a lei orçamentária, o secretário deve saber de cabeça que ele é um homem que presta muita atenção nas coisas.
está em primeiro lugar na importação aqui no estado de Rondônia. Não é isso, secretário? 8,5 milhões o valor de importação. Bom, mas por que a gente importa leite em pó? O motivo é simples, porque nós não temos tecnologia, talvez, para transformar o leite líquido em pó. Para que nós precisaríamos fazer isso? Trazer maquinário, indústria. O problema é que quando você compra esse maquinário tecnológico para industrializar o nosso estado no outro estado, você vai ser parado na barreira tributária ali em Vilhena. E quando chegar ali, vão cobrar de vocês uma alíquota chamada de FAO, que é a diferença da alíquota da que você pagou lá em São Paulo, vão dar um exemplo, 10%, da nossa alíquota aqui, de 19,5%. Ou seja, você vai chegar ali, vai receber um boletim, vai ter que pagar mais 9,5% de diferença de alíquota tributária. Isso é o de FAO. Então, veja, não há nem incentivo para a industrialização do nosso estado, que vive praticamente do setor primário. Então, senhores, eu busquei aqui, eu poderia ficar falando, porque eu me debrucei sobre isso. Eu fui até às 3 horas da manhã estudando o assunto sobre o leite. Não vim aqui trazer dados vazios ou sem soluções. As soluções que eu proponho, entre outras tantas, apenas para deixar como sugestão aqui, é que nós possamos, primeiro, o governo implementar novamente o programa do ProLeite, trazer também de novo o Com Café, que também foi extinto, também aproveitarmos para nós trazer benefícios tributários, já que eu já quero fazer um parênteses, não adianta aumentar ou fazer uma barreira tributária para impedir que produtos de lá sejam sobretaxados na entrada aqui, e por uma razão muito simples, porque toda majoração ou criação de impostos, ele só irá entrar em exercício no ano seguinte. Então, ainda que a gente faça isso, somente em 2027 qualquer barreira tributária seria de fato exigível, em razão do princípio da anterioridade, não é isso, secretário? Não tem como fazer. Então, senhores, o que eu estou dizendo para vocês é que a questão, ela tem solução? É claro que tem. Apresentei algumas aqui, mas, ao meu ver, fortalecer o cooperativismo, investir em genética, recursos que eu já falei, tirar alguns projetos que estão engavetados no estado, como esse da Faperon. E nunca se esqueçam, vejam como as coisas estão sendo votadas. Eu avisei que esse momento ia chegar, ninguém me deu ouvidos. Mas por que, Rodrigo, tem uma bola de cristal? Não. Eu leio, eu estudo economia, eu estudo finanças públicas. Isso era previsível. Tem como retroceder e a gente avançar? Claro que tem. Agora vai depender de várias coisas. De boa vontade governamental, porque as políticas de execução de programa são atos do executivo, atos de gestão, começa por aí. Vontade política dos principais atores. Mas o que eu quero deixar como recado final: não desistam do Brasil, não desistam de Rondônia. Eu sei que nós enfrentamos tempos difíceis. Eu sei que talvez você aí que está lá não consegue nem pagar o custo da produção desse leite. Nós temos um outro problema gravíssimo que está tudo a ver com a produção do leite, que é a pauta do bezerro. Todo mundo aqui sabe, porque o bezerro pode ser interligado à cadeia produtiva do leite, um outro grande problema. Então, não desistam de Rondônia, continuem investindo, continuem se esforçando, e pode ter certeza que dias melhores virão. Eu estou aqui para servir, para ajudar, e eu peço a Deus que todos tenham um abençoado Natal, um bom final de ano, e que Deus salve o Brasil e Rondônia. Muito obrigado.